João Carlos de Souza, conhecido carinhosamente como Sapucaia, é ídolo e traz muitas lembranças boas aos torcedores do Colorado, de Uberaba e Independente. Um atacante veloz que fez muitos gols, mas teve que enfrentar uma barreira familiar para poder realizar o sonho de ser jogador de futebol. Eu comecei numa fazenda que era bem próxima à cidade. Depois de uma missa, então nós tínhamos o Corinthians e Palmeiras. Isso ficava um tempão aquela molecada jogando. Era um campinho onde tinha algumas fezes de gado e a gente até pisava e tal, mas foi muito gostoso esse início. Depois, obviamente, eu fui para a Associação Atlética Salense com categoria de base, né? Que não era, na época era juvenil. E logo em seguida, aos 16 anos, eu já estava participando do time maior, que era o Amador da Salense. Tudo começou em uma fazenda na terra natal, Sales Oliveira, no estado de São Paulo. Logo o menino então chamou a atenção de olheiros e após convite passou pelo Orlândia e depois foi jogar nas categorias de base do Santos de Pelé. Tive uma partida contra o Orlândia, nessa partida eu sobressaí, fazendo 2 gols. E na verdade o nosso time era amador e o Orlândia já disputava o campeonato da segunda divisão. E o Orlândia gostou da partida que fiz e fui parar em Orlândia servindo, na época era a ficha amarela, então servindo o amador e o profissional. Fazendo algumas partidas, um senhor, Ayrton dos Santos, que trabalhava, a sua empresa era de exportação de café em Santos, casado em Sales Oliveira, me viu jogando e convenceu o meu pai, que não gostava que eu jogava futebol, porque disse que era coisa de malandro. Aliás, eu tive que aprender a profissão, meu pai tinha uma alfaiataria, eu tive que aprender a profissão de alfaiate para que ele me liberasse para treinar futebol. Então, esse senhor me levou para Santos. E, na época, o pai dele era presidente da Portuguesa Santista. Mas ele tinha uma grande amizade com o Dominguinho, irmão do Lula, que era treinador do Santos do Peixe. E ele acabou me levando para a Vila Belmiro. Aí foi o meu início, fiquei 16 ou 17 meses na Vila Belmiro. O Santos era o time do mundo. Mas muitas e muitas vezes nós tivemos a oportunidade de ver esses craques treinando. Eu falo que Pelé, ele é e sempre foi diferente em função da disciplina dele. Ele era o primeiro a chegar e era o último a sair do campo. No final ele ficava no gol e pedia para o pessoal chutar. E ele fazendo um trabalho de goleiro nesse período. Então, um cara muito disciplinado. Ele foi no alojamento nosso, que morávamos debaixo da arquibancada na Vila Belmiro. Quem conhece sabe o que eu estou falando. E ele foi por 2 vezes no alojamento e com aquele jeitão dele, né? E aí, molecada, tá tudo bem aí? Como é que tá? Tá tudo bem? Ele foi por 2 vezes dando um apoio para todos que estavam ali, que era na época, era o Curió, inclusive o Curió jogou no Uberlândia, era Negrete, e uma turminha, né? Eliseu, era uma turma que estava aparecendo na vila. Após sair do Santos, ele veio jogar no Uberaba Esporte. E eu vim de férias para Sales Oliveira e com muitas saudades, né? Da vovó, o bolo de fubá, aquele aconchego, amor e carinho, porque eu acho que família é muito importante na vida nossa. E acabei ficando. Nesse ficar é que eu fiz uma partida, como eu disse para você, contra a Ituveravaense, e sobressaí, tinha olheiros do Uberaba e que me convidaram para vir para o Uberaba Esporte. E nessa minha vinda tinha o José Lopes, que trabalhava na ferrovia, casado também em Sales Oliveira. Foi um dos indicadores para que eu pudesse estar. Nós jogamos contra Araguari, e o Uberaba perdia de 1-0. Eu entrei no segundo tempo com um atacante que foi um dos melhores atacantes do Uberaba, Paulo Lúcio de Paula Teixeira, Paulinho, e ele me colocou na cara do gol 2 vezes, fiz 2 gols e o Uberaba ganhou de 2-1.
Eu achei que essa partida já estaria resolvida, né, para o contrato com o Uberaba Esporte. Não, mas veio a terceira partida numa quarta-feira à noite. Eu achei interessante porque o estádio do Juca Ribeiro era o último imóvel que tinha ali naquela avenida. No asfalto, eu vi o estádio, meus olhos brilharam muito. E nessa partida, nós vencemos de 1-0. E por minha felicidade, eu que fiz o gol. Então, nós ganhamos do Uberlândia de 1-0 no Juca. Eu não sabia da rivalidade existente entre o Uberaba e o Uberlândia. E veio a terceira partida, que foi no campo do Uberaba Esporte, no Boulanger. E perdíamos de 1-0. No final do jogo, aos 43, 44, eu tive a felicidade também de fazer o gol de empate. Aí sim, o doutor René Barçan, Zé Felipe Miziara, Juarez Batista, Creito Lopes, e me levaram a Salles Oliveira, porque eu era menor, para o meu pai assinar o contrato. Esse foi o início da minha carreira. Aí que marcou Sapucaia, porque eu era conhecido por João Preto, Joãozinho do Baixão Alfaiate, Pelezinho de Salles. E aqui é que marcou o apelido de Sapucaia, que eu estava dando uma entrevista para o Fernando Vanucci, e ele me questionou: você que veio para o Uberaba e tal, você questionou o meu João Carlos. Aí passou um colega nosso, um amigo nosso, e gritou: não é João Carlos, é Sapucaia. Aí ficou a marca Sapucaia. Sapucaia ainda atuou pelo Atlético Mineiro, onde viveu seu maior drama durante a carreira. No jogo contra o Vila Nova, eu tive não uma distensão, não um estiramento, e sim um rompimento do músculo na perna esquerda. Essa contusão me deu assim, uma frustração muito grande, porque eu estava num time grande. E essa dificuldade eu tive que superar. Superei como? Com muita dificuldade, mas assim, com muita fé. A minha esposa, hoje minha esposa, Cristina Veloso, ela mandava para mim algumas mensagens espíritas. Isso me consolava um pouco. E o doutor Haroldo Lopes da Costa, no tratamento, eu recebi 12 infiltrações na perna. Eu achava que eu estava com câncer na perna, porque não curava. Eu fiquei afastado quase que 1 ano do futebol. Dr. René Barçan é que cuidou de mim depois que eu voltei de Belo Horizonte. Então, essa dificuldade é que a gente não esquece, mas passou, porque obviamente tudo passa, né? Ele ainda jogou em times da região e chegou a disputar uma Taça Libertadores da América por uma equipe venezuelana. E depois, aos 27 anos, decidiu encerrar a carreira. Fizemos esse trabalho lá em Caracas, né? Fomos desclassificados pelo Peñarol. Resumindo, eu me casei em 72, vindo do Uruguai, e aí ficou o impasse de eu retornar ao esporte, retornar para Caracas ou não. Aí eu defini que tinha que parar. Eu já estava com desejo de parar. Foi muito, muito difícil essa decisão, porque eu estava apenas com 27 anos. A minha esposa já passou no vestibular de odontologia, então eu tinha que definir. E o local que eu escolhi para morar foi Uberaba. E aí eu fiz um compromisso com o Nacional, um contrato com o Nacional a curto prazo, e foi o último clube que eu participei. Mas eu te afirmo que foi muito difícil parar de jogar futebol, porque isso obviamente foi o que eu queria fazer da vida, era jogar futebol. Eu digo para você o seguinte: se tiver outra oportunidade, outra encarnação, eu gostaria de fazer o que eu fiz. Depois de pendurar as chuteiras, o ex-jogador de futebol profissional Sapucaia dedicou-se aos estudos. Formou-se em contabilidade e administração de empresas, passou por várias empresas em Uberaba e região e em seguida foi ser secretário de esportes na cidade de Monte Carmelo. É claro, evidente, eu consegui depois fazer contabilidade, administração de empresa. Tive a oportunidade de, através de Dr. Djalma Tiveron, que já desencarnou, trabalhar na ABCZ, né?
Depois é que eu fui para a usina Delta, essa foi a sequência das nossas vidas. Hoje, eu sou consultor dessa empresa aqui, que é a Faina Solar, através do nosso amigo Silvano Faina. Estou desde o início dessa empresa e estamos aí aposentados, satisfeitos.